pressionando quem produz a ser mais eficiente de fato. Tem os desafios de clima, o desafio de custo de produção? Tem. Se nós tivéssemos um governo federal que apoiasse e que tivesse organizado como o Estado, a gente está crescendo muito mais. Mais um R2 Conexão começando, um podcast muito especial hoje. Pessoa muito especial para minha família, para o nosso negócio, a empresa R2 Pecuário Negócios. Vou falar o currículo dele aqui, que é pancada. Casado com a Stephanie, pai da Serena e da Ana. PhD em Economia, cientista de dados, ex-analista de dados da BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Atualmente docente e pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco, CDB, aqui em Campo Grande. Analista econômico da Rota Bio-Oceânica. E ainda assessor econômico da Prefeitura Municipal de Campo Grande há pouco tempo, né? Sim. Michel Constantino, obrigado por estar aqui comigo, ter aceito o convite, estar aqui na nossa empresa. Sei que faz parte do nosso dia a dia, né? Mas uma pessoa que tem muita importância para o nosso, não só para a R2, o Michel, mas para todo, eu falo para todo o mercado, toda a economia do estado e agora mais ainda Campo Grande, né? Um cara que tem um gabarito excepcional e contribui muito aí, direto nas mídias, direto nos telejornais, né? Obrigado mais uma vez por estar aqui e obrigado mesmo por ter aceito o convite, estar dentro do nosso espaço aqui. Obrigado, Renan. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz do seu convite. Venho acompanhando, né, há muito tempo o seu trabalho com a R2 e agora a R2 Conexão. E esse trabalho é importantíssimo, esse convite é importante. Você começou falando da família, né? Então, realmente, a gente tem uma ligação familiar muito importante, né? E sempre estamos perto, né, em relação a isso. Esse é o primeiro ponto do meu currículo, né? A família é o mais importante de tudo. E depois esse currículo que é um olhar importante sobre o agronegócio, sobre a empresa, o empreendimento, um olhar também sobre as questões que podem impactar os negócios. Então, hoje a gente está num mundo de várias incertezas, e aí, se a gente puder conversar sobre isso, e você me convidar para a gente falar sobre isso, vai ser muito legal. Então, muito obrigado por esse convite. Eu que agradeço pelas palavras. Tem muito assunto para a gente falar, o roteiro, graças a Deus que é um roteiro grande, né, que a ideia do Conexão, da R2 Conexão no podcast, Michel, é justamente essa troca de informações. Então, assim, levar e trazer, assim como eu aprendo muito com quem eu converso aqui, e principalmente para quem está assistindo a gente também, que às vezes algumas dúvidas que rotineiras para muitos às vezes é coisa boba, mas para quem às vezes não entende, não sabe nada, algo muito importante, e eu tenho certeza que, falando em economia, principalmente no momento que nós estamos, é extremamente importante a gente entender como é que está a situação, né? Mas falando já da sua profissão, do currículo, né, profissional, o que te levou, Michel, a ser cientista de dados, a buscar economia? Foi um sonho, de onde que surgiu isso daí? Para aprofundar tanto nos estudos assim. A história é muito interessante, porque não tinha nada a ver em virar professor, virar pesquisador, né? A família não tinha, e você sabe, conheceu meu pai, né? Tem ferro velho, então a gente veio perto do agro, porque é um ferro velho que mexia com caminhonete, né? Eu trabalhei muitos anos com ele, até os 26 anos, mas ele sempre falou uma coisa: você tem que estudar. Então, lá em casa, todo mundo teve que estudar. Ele não estudou, mas ele fez todos estudarem, os filhos estudarem, os 4 filhos. Só que ele falou: estuda. E quando eu fui estudar, a gente vai descobrindo coisas, né? Então, estudar é importante por isso. Você vai descobrindo coisas novas, vai se Conhecimento, aprofundando. né? Agora, eu sempre gostei de fazer o que eu estou fazendo, eu gosto de fazer o melhor. Então, quando eu estava na universidade, terminando a universidade de administração, eu fui fazer uma pós-graduação que eu falei: pai, eu preciso fazer uma pós-graduação que é bem interessante na área de gestão. E aí, quando eu fui fazer a pós, me chamaram para dar uma palestra. Eu não gostava de apresentar nada em sala de aula, né? Que isso é comum entre os alunos, né? Sim. E aí, não, chama uma palestra e tal, e aí essa palestra era remunerada, então me chamou a atenção. E aí eu falei: vou fazer a palestra. E gostei muito. Eu falei: estudei para aquela palestra e tal, e aí me chamaram para uma aula. E aí, Você já era na graduação, já tinha feito economia. Estava fazendo a graduação, né? E aí eu estava terminando a graduação, fui fazer uma pós. E aí eu nem terminei, estava fazendo uma pós já, né? Eu gostava de estudar, sempre Sim. gostei de estudar, isso não era questão. E aí quando eu venho, um professor me chama para dar aula, e aí eu fui dar aula, gostei, e a CDB
abre uma vaga em São Gabriel do Oeste, né? A área bem do agronegócio, né? E aí tinha lá um curso chamado Administração de Agronegócio e Cooperativas. E eu fui para lá em 2004 começar minha carreira acadêmica. Meu pai ficou meio chateado, né? Na época, porque, poxa, você vai sair da loja e tal. E aí eu saí, não saí, fiquei nas Você foi duas pra e morar tal. lá. E eu ia para lá quase todos os dias. Eu pegava um ônibus, ia para São Gabriel, dava aula à noite e voltava de madrugada. Isso eu fiz 5 anos. Depois que eu fico só em Campo Grande, e aí eu faço a carreira. Aí quando eu venho para Campo Grande, eu falo, eu tenho que ser o melhor no que eu faço. E aí que você fala que a gente, aí eu vou fazer o PhD, o mestrado, o pós-doutorado, e aí a gente vai estudar. E aí estou até hoje, 21 anos na UCDB, trabalhando com pesquisa, mas nunca deixando o mercado de lado. Então vou Sim. para Brasília, vou para a BDI, trabalho com a BDI na indústria, monto um laboratório, um observatório de dados na BDI, onde a gente analisa a indústria como um todo. E aí a gente fica 5 anos só mexendo com isso na área de dados no período da pandemia, né, no período do governo Bolsonaro, e a gente desenvolveu lá uma plataforma de dados bem interessante. Não está sendo utilizada hoje, porque quem está lá hoje não sabe mexer com isso, Tem então dúvida. deixou isso de lado, Eu, mas está lá. eu até vi vídeos, É, sempre a gente tá junto mostrando, falando um pouco da BDI, que infelizmente está estagnado, vamos dizer isso. assim, mas o que que essa experiência trouxe para você, Michel? E assim, claro que você contribuiu muito lá, mas trazendo para quem não entende, o que que o Michel, dentro de uma agência brasileira dessa, desenvolvimento industrial, na verdade, o Isso. que que isso traz de informação para para a população, vamos falar. Aham, Seria, pelos vídeos que eu vi, é um gigantesco, com isso. vários painéis eletrônicos e parece uma bolsa de valor, né? É, na época que o presidente da BDI me fez o convite, ele fez o convite para isso, para montar realmente um observatório de dados que tivesse todos os dados da indústria do mundo, né? E isso é importante por quê? Porque quem está em Brasília, de uma agência dessa, a agência da BDI é como se fosse o Sebrae, Certo. só que é menor. Então, o Sebrae cuida de micro e pequenas empresas, a BDI cuida da indústria e faz políticas públicas para a indústria. Aí ele falou assim, como é que eu faço política pública sem ter dados? Então, ele usava dinheiro público e fazia política pública, você tem que ter dados para entender isso, A né? importância da análise de dados. Isso. E aí a gente começa a montar essa análise de dados e começa a fazer uma mudança na forma de fazer política pública. Ó, tem que olhar os dados e entender como esses dados vão ajudar a população. Então, olha, se eu usar o dinheiro para isso, público, né, o dinheiro público para isso, qual o efeito que dá para a população? Qual o efeito que dá para as empresas? Essa era a pergunta. Então, eu tinha que responder essa pergunta para ele E em cima de dados. em cima de dados. Então, olha, Michel, se eu fizer um programa para o agronegócio, por exemplo, qual o efeito que vai dar para o Agro 4.0? Tem um projeto que chama Agro 4.0. Então, Certo. se eu investir em inteligência artificial para o agronegócio, se eu colocar dinheiro público nisso, colocar nas fazendas lá os robôs para desenvolver melhores eficiência na questão, por exemplo, de pulverização, quanto que isso vai dar de efeito para o agronegócio nacional? Essa era a pergunta. Então, a gente tinha que responder isso. E os dados respondiam isso. E esses dados, Michel, você explicando, a gente consegue ter imaginar, né? Mas quem que fornece esses dados, da onde que vem para aqueles painéis ali, que você falou, no meu entendimento, seria dados só do Brasil. Você acabou de falar que é do mundo. Mundo. Então você acaba cruzando dados do mundo com os dados brasileiros e vê a importância de cada um em relação a isso, toma a decisão aonde e vai investir o dinheiro, Isso. investir esse dinheiro público, no Isso. caso, desses dados. Da onde que vem? Quem que fornece esses dados para São três fontes. fornecia, né? Fornecia. São três fontes principais, né? A gente tem os dados públicos do IBGE, né? A gente tem os dados realmente do Brasil, que produz esses dados. Então, como você está numa agência pública, eles têm que passar esses dados. Outro dado é mundial, então a gente captava esse dado no mundo. A gente monta robôs que buscam esses dados na internet. Então, eles buscam nas agências mundiais. Então, Programação, isso. programação. E o terceiro é pesquisa mesmo local. É pesquisa mesmo, sair o pesquisador e ir nas fazendas, ir nas empresas e Nas entender isso. indústrias. Então, isso você tem três tipos de dados. É o dado primário, é você ir lá e entender como é que está o dado. Segundo é o dado do IBGE e o terceiro é o dado mundial. Então, a gente juntava todos esses dados para tomar decisões. É claro, tem muitas coisas que passam aí, né? Que não é, você tem tudo, mas era o máximo que a gente conseguia fazer essa análise. Então, quanto mais... A gente tinha muita possibilidade, porque quando está no governo, você tem essa possibilidade de ter mais acesso a esses dados.
Então, você está lá dentro, você tem mais acesso, né? Informação, né? E em Brasília, a informação é em tempo real. Ali acontece tudo. Então, o mundo inteiro está em Brasília. Você tem todas as conexões ligadas ali em Brasília, com os países, né? Com as embaixadas, com as indústrias. Então, a gente tinha investimentos, tudo é em Brasília, tudo acontece em Brasília, né? O Banco Central, as decisões, está tudo ali. Antes de acontecer, já está sabendo muita coisa, está ali em Brasília. Então, você está dentro de um arcabouço de dados ali que toma decisões muito mais rápidas, né? E aí, só que eu tinha um presidente da agência que era técnico e que sabia que isso era importante. Então, ele chama lá um cientista de dados, chama o Michel, olha, gerencia isso, e aí você começa a montar um negócio pronto. Hoje, o presidente não é um técnico, não conhece nada, então ele não consegue usar isso, né? Então, você tem que ter gente técnica para mexer informação, com mas não isso. sabe o que Não faz. tem informação, é isso mesmo. O que assim, trazendo para o nosso negócio do agro em si, o que te marcou lá dessas informações assim que você fala, cara, por exemplo, o agro 4.0 seria mais o uso de tecnologia, seria o uso de tecnologia com investimento? Assim, o que mais te marcou, Renan? Ó, esse projeto foi um projeto que funcionou bem, hoje está funcionando ainda, eu não sei, ou não está. O que você fala assim, cara, esse foi um negócio que marcou bastante. Vou te falar uma coisa, vai ser um corte aqui né? É uma coisa bastante interessante. Na época, a gente teve uma reunião com o Paulo Guedes, que era o ministro da Economia, que foi o que colocou o Igor lá, que era o presidente, que hoje é presidente da Anfávia, né? Que é a Associação Nacional de Fabricantes de Carro. Hoje o Igor, que era meu chefe, hoje é o presidente da Anfávia. Um cara espetacular. E a gente teve uma reunião com o Paulo Guedes e a turma toda da economia, e uma das coisas que eles pediram era uma pesquisa para saber para onde que o mundo estava andando. Então, o mundo está andando para onde? Então, o que eles estão investindo? Então, o que a China está investindo, o que os Estados Unidos estão investindo, o que a Europa está investindo e tal. O que a pesquisa mostrou? A primeira pesquisa que a gente fez mostrou que os países, os maiores países, como a China, Estados Unidos e tal, eles estavam investindo em tecnologias com inteligência artificial. Então, todo tipo de tecnologia, principalmente para o agronegócio. Principalmente para o agronegócio. Então, eles estavam cada vez mais investindo. Então, eles não queriam saber da IA para alguma coisa específica. Não, eu quero que você seja o melhor inteligência artificial do mundo. Eles estavam investindo nisso. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Uhum. O Brasil nem tinha começado. Nem tinha começado. Aí ele falou assim, olha, então se está mexendo com isso, vamos fazer um plano para começar a investir. Modelo de negócio. Isso. Plano de negócio. Então, o que ele fala? A BDI é pequena, mas vocês vão começar a fazer os protótipos do Agro 4.0, da Saúde 4.0, e começou a fazer os protótipos. Os protótipos são o quê? São os testes que vão fazer dentro da fazenda. Ó, coloca lá o robô, vê o que isso dá de produtividade, quanto que isso aumenta, qual que é o efeito disso, para depois você escalar isso. Duplicar, triplicar, para você escalar isso para o Brasil inteiro. Então, esse era o protótipo. Então, a gente montava protótipos nesses projetos. E como é que era o projeto? Chamava os produtores rurais, chamava startups que desenvolviam inteligência artificial, bancava isso, falava, você vai fazer o robô para a necessidade dele. Ele precisa melhorar a produtividade na soja, por exemplo. Sim. Então, você vai fazer o robô. Então, eles abriam um edital público, a startup entrava, iniciativa privada? Isso, sempre iniciativa privada. A startup entrava, o produtor entrava, e aí ele fazia esse protótipo, mas quem bancava era a BDI. Entendi. E controlava o processo desse planejamento. Vocês vão gastar o dinheiro com isso, no final eu quero esse resultado. Então a gente fazia esse projeto para vir startup, vir produtor e conectar isso para sair esses protótipos. Começamos fazendo isso, fizemos isso 4 anos. A pandemia atrapalhou um pouco. Na pandemia você não conseguiu mais ter aquela interação, atrapalhou um pouco, mas era nisso que fazia. Outro caso era o Saúde 4.0. Saúde era a questão de fazer a medicina à distância. Então começa a fazer os protótipos de inteligência artificial, aí você começa a fazer a medicina à distância, melhora a inteligência e tudo mais. Então você começa a testar isso. Então a BDI era responsável por fazer esses testes. Só que antes de montar esse projeto, passava pela análise da política pública, aonde nós temos que investir o dinheiro. Nós não podemos jogar o dinheiro para qualquer lado. Entendi. Temos que colocar o dinheiro então, certo. assim,
abriu edital para as iniciativas privadas que faziam os protótipos, em cima dos protótipos levantava números e dados, em cima dos dados em relação ao que vinha do mundo de informação, cruzava e tomava decisão de quem investiu o dinheiro. Perfeito. Falando no agro, principalmente em inteligência artificial. Salvo engano, Renan, se a gente entrar agora e olhar, tem um edital aberto do Agro 4.0, só que é só para Brasília. Só para Brasília. A gente sempre fez nacional. Esse lá está só para Brasília, mas continua fazendo o Agro 4.0 lá na BDI. De uma forma mais regrada. Ô Michel, já é uma tendência, até eu participei de um evento em início de dezembro, aqui em Campo Grande, e que falava muito da IA, e inteligência artificial. E até chegou a se falar, apareceu um vídeo do Elon Musk falando que a tendência é que até 2029 a inteligência artificial ela sobrepõe a inteligência humana. Essa é uma expectativa e que não é se duvidar, está bem próximo. Mas falando para o agro, pelo que você vivenciou, pelo que você entende, pelos dados que você tem hoje, como que você vê isso em relação ao nosso negócio? Qual que é uma tendência que o pecuarista, vamos falar assim, o agricultor espera, falando em inteligência artificial, em tecnologia, o que você espera aí em um prazo de 5, 10 anos? O que você acha? Eu só queria explicar um pouquinho da base da inteligência artificial. Assim, a inteligência artificial ela é o meio. O que a gente tem que pensar é o seguinte: a inteligência artificial a gente treina ela. Ela é o meio. É o comando, né? Você pega ela e fala o seguinte: olha, você programa lá e fala assim, ó, aprende a falar igual o Michel. Ela vai ficar escutando o Michel. Vai ficar escutando. Daqui a pouco ela vai falar igual o Michel. Entendi. Então ela repete padrões. Então ela aprende. Ela é ensinada. Isso. O que vai mandar ela Isso. é o comando. É o comando. Então você fala para ela o que você quer. E ela vai aprender. Muito mais rápido que a gente. Muito mais rápido. Ela consegue conectar muitas coisas ao mesmo tempo que a gente não consegue. Isso sim. Mas você tem que dar o melhor comando. Então primeiro a gente tem que saber o que a gente quer com isso. Qual comando vai fazer? É isso. Então no agro a gente tem que descobrir primeiro as necessidades. O que o produtor, né, pecuarista, o produtor rural precisa realmente, para depois desenvolver essa tecnologia. Então a gente precisa entender melhor, porque às vezes é o seguinte: a gente tem lá uma tecnologia que a gente sabe que ela é importante, mas a gente não consegue entender para que ela vai fazer aquilo. Né? Então, por exemplo, uma brincadeira que eu faço, né? Eu hoje, minhas aulas, a gente trabalha, e eu falo para os alunos: podem usar o ChatGPT, não tem problema, pode usar até na prova. Eu não vou fazer pergunta que tem no Google ou não é isso. Só que se você não souber perguntar, você não tem a resposta. Mas, Michel, isso é assim, abrir só um parênteses, é muito o que a gente faz no dia a dia, nós aqui da R2. Então, assim, é o que a gente briga muito, no bom sentido, de você saber perguntar para o pecuarista, saber perguntar para o produtor o que ele quer, Perfeito. aonde ele quer chegar, para poder tomar uma decisão em relação para um benefício bom. Benefício já é uma coisa boa, mas você tomar uma decisão para ver o que vai ser de resultado positivo naquilo. É saber fazer a pergunta. É porque você fala assim: eu quero aumentar a produtividade. Tá. O quê? No quê? Aonde? Como? Quando? Tá. Por que você quer aumentar? Você nem sabe, ouviu falar, né? Então, essa é uma questão. Então, tem que saber para que aquilo. Aí você começa a pensar Aí você começa a pesquisar ferramentas de inteligência artificial que podem ajudar naquele processo, né? Então, é isso. A inteligência artificial ela vai aprender sempre. E aí você vai desenvolvendo isso, né? Você vai desenvolvendo aquela solução para aquilo, né? Então, por exemplo, o Renan precisa melhorar a logística dele. Tá? Ele fez um diagnóstico aqui na R2: eu quero melhorar a logística, porque se eu melhorar a logística, eu vou aumentar a minha venda. Beleza. Aí você vai trabalhar uma inteligência artificial que pode melhorar, por exemplo, um processo de tirar uma nota, de falar com o cliente automaticamente. Não sei, mas você tem que pensar a forma. Porque se a gente generalizar a inteligência artificial, a gente não consegue achar nada. Né? Então, esse é o ponto. Ela é meio para a gente. Ela não vai ensinar. Não. Ela só vai receber informação. Agora, se você acha que vai passar a inteligência humana, ela já passou. Ela já passou. Você acha que se você pedir um texto para ela hoje, né, de qualquer assunto, ela te dá em 3 segundos, quem faz isso? Só que ela vai fazer um texto do jeito que ela aprendeu e que ela respondeu para você. De acordo com os dados que ela tem. Né? Então ela já passou, se você olhar para eficiência. Né? Então essa questão de passar,
é muito relativo. A gente tem que realmente É que a pessoa tem saber na cabeça fazer. assim, Michel, só Uhum. tem na ideia, né, como diz, na mente que a inteligência artificial vai passar a inteligência humana, imaginando um robô, acho que é um humanoide, talvez. Aham. É isso que eles falam, né? Mas isso que você falou tem total sentido. É. Você digita no chat GPT ali alguma coisa, 2, 3 segundos já te dá a resposta com perfeição, né? Sim, mas a gente vai ter já a inteligência que ela vai aprender sozinha, ela vai reaprender, então ela vai fazer esse processo. A gente já tem, né? Eles estão testando isso. O Elon Musk ele sempre coloca essas. A gente acompanha bastante ele. Acho que eu sou fã do cara. Tem gente que gosta dele, né? Acha ele maluco, alguma coisa. Não é, cara, maior bilionário do mundo não pode ser maluco, né? É, E aí eu sou fã porque o processo que ele faz de gestão eu acho interessantíssimo, né? Como é que ele faz essas coisas. Mas a gente vai ter um ganho com a inteligência artificial muito grande. O agro, principalmente, vai ter que absorver essas inteligências artificiais, mas tem que pensar como usar isso de forma mais eficiente. Essa vai ser a o importância, desafio, né? o desafio. O Brasil está atrasado. O Brasil, como país que adota a tecnologia, aplica a tecnologia, está bem atrasado, muito atrasado, né? A gente está muito atrasado. O governo atual acha que tem que fazer uma inteligência artificial brasileira, isso é uma besteira, para mim é uma besteira total, né? Tudo se copia, né? A gente já tem inteligência, a gente faz essas coisas aí nas universidades, já temos isso aí, mas a gente tem as inteligências artificiais prontas. Não tem o porquê a gente começar a desenvolver coisas novas. Adota americano, adota Adapta, o né? chinês e faz as coisas melhores para nós. E aí isso custa menos, né? Atalha, né, Michel? Claro, você vai perder tempo com isso para quê? Mas isso é um ponto importante, porque o agro vai ser o maior beneficiário disso. O agro vai ser o maior beneficiário. Por quê? O agro nosso, ele tem duas vantagens. Além de adotar fácil a tecnologia, a transformação digital, isso foi um exemplo da pandemia, é o que mais adotou tecnologia durante a pandemia foi o nosso agro brasileiro. Nós temos lá 2, 3 safras aí que ninguém tem. Então a gente vai ter realmente uma experiência muito mais positiva. Já falando de trazendo para o nosso negócio, né, o agro aqui em si, Mato Grosso do Sul, você também faz parte do conselho, eu não sei se é essa nomenclatura que fala, da Rota Bioceânica, que é um projeto gigantesco que, por coincidência, vai passar dentro do nosso estado aqui, Campo Grande, Cidrolândia, Jardim, ali, né, Porto Murtinho. Me fala um pouco, Michel, dessa Rota Bioceânica, para quem não conhece, não sabe o que que é. Qual que é a ligação que ela vai fazer e o que que seria o papel disso dentro do desenvolvimento, principalmente para o nosso estado, que, assim, foi muito beneficiado com isso, né? Está sendo muito beneficiado. Sim, hoje dentro do nosso estado se avalia a diversidade de produção que a gente está tendo, eucalipto, a pecuária sempre foi muito forte, a agricultura muito forte, agora vem laranja, amendoim está entrando muito forte, Tilápia. tilápia, exportação também. É, Então, comenta um pouco para nós sobre essa rota bioceânica. esse, Que é isso para quem não sabe? isso é uma virada de chave no nosso estado, né? É virada de chave mesmo. Se olhar a rota, não existe ainda, mas o efeito dela já tem há 5 anos que vem fazendo efeito no nosso estado, na economia do nosso estado. E o amigo que é o Jaime Verruc, que é o secretário de Desenvolvimento do Estado, cara técnico excelente, Eduardo Riedel, o governador, entende muito bem do processo, está muito antenado a essas questões. A, a geopolítica mundial mudou para a integração entre países, né? Você começa a ter, a gente tinha muito de competitividade de países. Hoje a gente olha muito de integração, Uma conexão. uma conexão entre países. Então, cada vez mais a gente tem que fazer integração com outros países para poder melhorar a competitividade, né? E a Rota Bioceânica é uma. Depois eu comecei a estudar, eu comecei em 2015 a estudar a Rota Bioceânica, por isso que a gente está desde o início. Os primeiros grupos de pesquisa do Estado começou, foi o meu grupo de pesquisa junto lá no CDB, 2015. A gente está estudando, então vai fazer 10 anos que a gente está estudando a Rota Bioceânica. Mas quando a gente começou a estudar a Rota Bioceânica, tinha o pessoal do Chile que veio visitar, ele falou que era um sonho de 50 anos. E é até o sonho do irmão, não sei se é irmão ou é primo do Zeca do PT, que é lá de Porto Murtinho. Sim, a família dele é de É lá. da família de lá. Então eu esqueci que foi prefeito de Porto Murtinho, esqueci o nome dele. E eles tinham 50 anos atrás. Então é uma coisa bem antiga da questão de fazer integração entre os países para sair lá no Pacífico. Então a gente tem
a ligação, então, bioceânica, né? A ligação entre os dois oceanos, né? A ideia de ligação entre os dois oceanos. Então, como é que você liga isso? Então, achar duas fronteiras, né? Onde você possa ligar isso. E aí a sorte nossa é que a gente está no meio, Estreitar isso. né? Estreitar isso, a gente está bem no meio. Só que nós estamos bem no meio, mas nós não temos ligação, não temos ligação com o Paraguai, né? Em rodovia. Nós não temos, né? A gente tem rio ali no meio, né? E nós tínhamos a ligação com a Bolívia. A Bolívia, você tem ali uma estrada muito boa depois de Porto Quijarro. Eles têm uma estrada ótima ali que sai lá no Chile. Mas não deu certo com a Bolívia, por questões ideológicas. O Evo Morales lá não quis e tal, e queria de uma forma que ele ganhasse mais dinheiro e tal. Não deu certo, não vou entrar nessa parte. Mas aí o Paraguai falou: Assumiu. eu faço aqui a estrada no meio do Chaco Paraguai lá, e fizeram, muito mais rápido que a gente, fizeram a estrada, estão terminando a estrada lá, fizeram a parte da ponte, está mais rápido que a nossa aqui, a parte da ponte deles lá, que é um consórcio com a Itaipu, né? A Itaipu que está bancando a ponte ali entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Porto Que Murtinho isso, nosso, Chaco. isso. Porto Murtinho aqui no nosso estado, Carmelo Peralta no Paraguai, que é ali no Chaco ali, uma cidadezinha também pior do que Porto Murtinho, né? Bem isolada, né? Então está ali bem isolada e está doida para que passe a rota, para se desenvolver. Sim. Só que ele já está fazendo a estrada, está desenvolvendo ali. Porto Murtinho já mudou o cenário, né? Quem vai lá agora, quem está escutando a gente aí já mudou o De Campo cenário. Grande até Jardim, até Já. Porto Murtinho é outro, né? E aí, o que que acontece? Nos últimos 8 anos, a gente teve um estado que mudou a matriz econômica, né? Então você tem lá um insumo importante, que é a celulose, né? Que é o eucalipto aí e tal, que veio forte, Região do né? Na região Bolsão aí aqui. do Bolsão, que eu acho que essa região vai ser para isso mesmo. Então a gente vai se dividir as regiões aí nas matrizes econômicas. A gente tem a vinda de grandes empresas, as maiores do mundo na área de celulose. Então a gente tem a Ribas de Rio Pardo e Arauco, a Suzano, lá em Inocência Arauco, construindo, que é chilena. Temos aí a outra que vem para Bracel. isso, que vem aí para Águas Claras. Bracel é Água Clara ou Bataguaçu? Isso. Ali. E aí, Três Lagoas lá tá com 2, 3 empresas lá também, né? E vai vir mais empresas, tá vindo mais 2 empresas aí. E tem um estudo, né, que mostra que pode vir mais 3 ainda, né? Além das 2 que está chegando, mais 2 estão chegando, pode vir mais 3 ainda aí para o futuro, né? Tudo é uma conjuntura, tudo é geopolítica, né? E uma diversificação de economia gigantesca que Sim, agrega demais. acho que a gente tem aí uma mudança do estado de 2 produtos, soja e carne, né? Soja e proteína, para um estado agora que tem 10 produtos aí, pelo menos, liderando, né? Mas importantíssimo é que a gente foi para a indústria. Cana também entrou Cana forte. também, né? Forte. Mas o mais importante é a gente virou agroindústria, né? A gente industrializou nosso estado, né? A nossa indústria está muito forte. E aí você tem uma mudança no cenário total. Você vê que esse ano o nosso estado é o estado que vai mais crescer em relação aos outros estados. O Brasil está falido, né? Se a gente olha o país, falido. Mas quando a gente olha o nosso estado, a gente está numa bolha. Por quê? Se você conversar com o Jaime, você deveria combinar uma conversa com o Jaime aqui no podcast, né? Conheço. Jaime, pode vir aqui no podcast de Renan, convidado já. E conta um pouquinho da história, que é a história muito bonita, muito bem feita de gestão do Estado. Desde o Azambuja lá, que o Jaime estava, fez o quê? O que que ele fez? Controle fiscal, organizou as contas públicas, colocou um panorama de gasto público ajustadíssimo, Respeitou o teto. respeitou o teto. Se você olhar para trás, o pessoal reclamou do Azambuja lá atrás. Ele apertou, ele cortou salários, fez um trabalho inicial, então, que era o que está faltando hoje. O que está faltando hoje. Fez um trabalho de fiscal Faltando hoje no Brasil, no né? Brasil. E aí você vem Mato Grosso do Sul crescendo por causa disso, né? Você faz todo esse arranjo, continuam fazendo, respeitando o teto, respeitando os gastos do Estado, aumentou muito a arrecadação, mas o investimento no Estado por pessoa, cada real investido no Estado é o Estado que mais retorna para a sociedade, né? Então a gente tem realmente um Estado que eu falo o seguinte: o nosso Estado ele anda a passos lentos. Mas é consistente. Isso, né? Entendeu? Então a gente não precisa crescer, né? Encher de gente, não, a gente cresce, né, de forma consistente, sustentável,
Porque a gente tem o Pantanal aí, a gente tem várias restrições ambientais ligadas ao nosso estado. Sim. Mas agora com a rota, mesmo não tendo a rota, o empresário, né, como o Renan, nenhum empresário é bobo, né? Ele toma decisões realmente para ganhar dinheiro. Sim. Então, por que essas empresas estão vindo para cá? Para ganhar dinheiro. Né? É para ganhar dinheiro. Eles olham aqui, a Ásia é o maior mercado mundial. Não estou falando China, tá, gente? Estou falando Ásia. Porque hoje você tem a Indonésia e o Vietnã, a Índia, tudo crescendo muito ali, né? Consumindo demais e crescendo. A taxa de crescimento desses países são muito altas. E aí, quando você tem esse cenário asiático grande, e você tem uma rota que vai reduzir 8.000 quilômetros para chegar na Ásia, você vai aumentar a sua competitividade, você vai reduzir os custos de transporte e vai melhorar para todo esse escoamento de produção. E por consequência vem investimento que aumenta a produção, a produtividade. Hoje, por exemplo, nesse momento agora, dentro do MS, a gente trabalha com ração, nosso foco é nutrição animal, né? Então, hoje, milho, por exemplo, dentro de um mês, ele teve um crescimento, assim, 20%. No mínimo 20% de crescimento. Por quê? Tudo bem, efeito climático, ano passado não teve produtividade, diminuiu a produtividade, na verdade, por conta de clima, mas nós temos uma baita empresa dentro do estado que hoje produz etanol e que corresponde a 40% do milho que é produzido aqui, que é a Impasa. Então, 40% do milho que é produzido no estado hoje vai para a Impasa. Então, assim, ou você melhora a produtividade, aumenta e verticaliza isso, ou você vai agregar valor porque vai faltar produto. Isso. E aí tem que pagar mais para quem quer comprar, vai ter que pagar mais, né? Isso é bom, porque aumenta e assim, acaba pressionando quem produz a ser mais eficiente de fato. Claro. Tem os desafios de clima, desafio de custo de produção? Tem. Desafios talvez falta de mais incentivo de um governo federal, principalmente? Tem. Mas a gente tem que olhar para o lado bom, que é uma oportunidade de crescimento. Claro. Se você olhar 6, 8 anos atrás, nosso estado não tinha tudo que tem hoje e em alta escala, né? E assim, trazendo mais ainda para a rota bioceânica, eu acredito que não só falando só da rota bioceânica, porque você acaba pulverizando essa economia no estado inteiro. Isso. Que é o que você está falando. Eucalipto, cana, soja, milho, amendoim que está entrando forte. Já existe uma expectativa da Cutrale, se não me engano, vir montar a indústria aqui. Já está produzindo, já está plantando, né? Então, assim, Michel, o que você vê hoje já está bom, nosso crescimento, falando em número, não sei se você tem esse número de crescimento do estado, que vai ser o melhor do Brasil. Mato Grosso do Sul hoje cresce quantos por cento em relação ao Brasil? Eles estão falando em 5%, o Brasil 2%, Mato Grosso do Sul 5%, né? Eu acredito que cresce mais, né? Acho que o Mato Grosso do Sul vai crescer mais do que isso, vai chegar a 7% de crescimento. Né? A gente tem aí, como você falou, o governo estadual faz estimativa, mas eles sempre pensam mais conservador para não chamar muita atenção, né? Mas eu acho que cresce 7% no nosso estado, o Brasil cresce 2%. Se crescer 2%. Imagina a diferença, né? Mas é o que você estava falando, você tem empresas vindo que puxam o investimento, né? Você tem aí uma Suzano, que você tem que ter 100 empresas para atender a Suzano, né? Você tem hoje, eu vou até abrir para vocês aqui, primeira mão, né? Você tem hoje já 3 grandes empresas de centro de distribuição querendo vir para Campo Grande, né? Não é do agronegócio, são empresas de tudo. Distribuição. Mercado Livre. Mercado Livre, Shopee e outras aí querendo vir para Campo Grande. E aí por quê? Já tem informação que a gente vai ter a ferrovia Campo Grande Três Lagoas, que vai ligar, né, toda essa logística. Sabendo disso, gente, já tomam decisão de montar a empresa aqui. E aí você tem uma Shopee, por exemplo, montando em Campo Grande, você vem mais 100 empresas juntos. Você tem o Mercado Livre indo para Campo Grande, você tem mais 100 empresas juntos. E aí você começa a movimentar cada vez mais. Aí você tem que ter mais hotéis, mais apartamentos, tem que ter melhor infraestrutura. Mais carro. Você tem que ter toda a infraestrutura para isso, mais pessoas, né, qualificadas para isso. Então você tem uma economia muito forte. Se o governo federal tivesse feito o trabalho dele, nós estaríamos muito melhor, né? Porque o que está copiado, né? O que está trabalhando hoje, e você sabe muito bem de ser empresário, o que trabalha hoje talvez não venha a empresa para Águas Claras, lá para Água Clara,
a Bracel talvez segure um pouco o investimento, outras empresas segurem um pouco o investimento, hoje no Brasil, né? Não estou falando em Mato Grosso do Sul, estou falando no Brasil, é porque o juros está alto, né? Você tem um custo de investimento alto. Mas, outro, de novo, tiro o chapéu para o Jaime e para o Riedel, né? Nesse trabalho que eles fizeram no Estado. O que eles fizeram? Eles melhoraram o ambiente de negócios. O que é melhorar o ambiente de negócios? Eles reduziram as burocracias para vir para o Estado. Então, hoje, quando você olha a empresa vindo para cá, a Arauco, por exemplo, vou dar o exemplo da Arauco lá em Inocência. Inocência é uma cidade de 10 mil habitantes. Não tem nada, né? O pessoal de Inocência fica bravo, mas não tem nada mesmo, né? Mas o que acontece? Você tem uma cidade que não tem nada, eles vão montar um pouco distante da cidade, que bom, fizeram um bom estudo lá, organizaram bem, mas o que o Estado fez? No Chile, para tirar uma licença ambiental para uma empresa dessa, demora de 8 a 11 anos. Em outros estados, demora de 6 a 7 anos para tirar uma licença para uma empresa dessa entrar. No nosso estado, 3 anos. Então, quer dizer, quando eles procuraram o governo para fazer a licença ambiental, licença toda para. Em 3 anos eles conseguiram. Então, é isso que é um ambiente de negócio mais positivo. Então, vem para cá, eu facilito para você para vir, te dou a licença mais rápido, que aqui está tudo mais conectado, e aí a empresa vem. Então, essa é a grande questão. Cultrale, né? A Cultrale, que é a laranja, né? Laranja. A Cultrale é a maior produtora de laranja do mundo, brasileira, Cultrale. De 4 copos de suco de laranja que alguém toma no mundo, um é da Cultrale. 25%. 25% do mercado mundial, imagina. Então você tem uma empresa que está no mundo todo e manda o mercado todo, né? Você tem 80% do mercado brasileiro, e aí você tem uma empresa. E aí hoje, você tem, por um lado, você tem um problema em São Paulo, que é o maior produtor, porque deu uma doença, né? Deu a A doença, e eles estão migrando para cá. Mas para migrar para cá, teve um acordo. Olha, vocês não podem, se tiver doença, tem que arrancar o pé. Lá não arrancaram. Então a doença vai espalhando. Aqui tem que arrancar o pé. E aí eu não sabia disso. O Rido até contou você não pode ter uma florzinha que chama murta. Não pode ter, vai ter que arrancar todas as murtas aí do nosso estado, porque essa atrapalha. Então, mas o que você tem? Você tem já em Cidrolândia a produção, Bataguaçu tem outra produção, daqui a pouco vem indústria, daqui a pouco vem outras empresas e o negócio vai crescendo. Expandindo. É isso, vai expandindo. E aí te ajuda a pecuária, porque você tem mais infraestrutura, você melhora as rodovias, tem ferrovia, você começa a pressionar o governo a fazer as infraestruturas. Ó, você tem que ter mais hospitais, tem que ter mais escolas, você começa a melhorar tudo, aí virou São Paulo. Acaba forçando a ser mais eficiente, de fato. Agora, o nosso estado tem um ponto importante. Nós tínhamos um problema passado, que era energia. Nosso estado não tinha energia para essas grandes indústrias. Hoje, essas indústrias não precisam mais de energia elétrica. Solar. É solar e é biomassa, né? Então, hoje eles têm essa biomassa. Hoje a Suzano é uma empresa de energia. Produz energia. Ela produz e ainda vende. Sim. Né? A Impaz é outra, produz e ainda vende, faz a biomassa. Então, eles não dependem mais da indústria do Estado. Não depende mais da economia, da eletricidade do Estado. Eles fazem a própria energia. Autossustentável. Né? Autossustentável. Então, essas empresas vêm para cá ou têm mobilidade em qualquer lugar do mundo. Michel, falando, nosso estado é agro, não tem como não falar, né? O que você enxerga, falando em futuro próximo, para Mato Grosso do Sul? Nós estamos num momento muito delicado, falando principalmente em governo. Não governo estadual, mas principalmente federal, e notícia está todo dia e a gente sabe o que acontece. Mas o que você me fala de expectativa para daqui 5 anos? O ano que vem tem eleição. Então, vamos passar esse ano aqui que a gente... A conversa que tá tendo onde a gente tá andando é o seguinte: cara, vamos passar 25? Vamos chegar a 26 logo para resolver a parada e respirar depois? Pensando, assim, sabe aquela dor de cabeça que você tá, passa logo, vamos tomar um dipirona ali e vamos tocar o barco. O que você me fala pelos dados, pelo número que você tem, falando em 5 anos? O ano que vem é eleição, aí mais 4 anos. O que você entende, o que você vê disso daí? Tecnologia, mas falando mais no agro em si, né? Porque, que nem você falou, hoje o investimento não é que não vem, tá mais recuado, porque quem que vai emprestar um dinheiro para um país ou para um cara que quer dinheiro, sendo que o score dele não tá bom, que é o nosso caso do Brasil. A notícia do Brasil não é boa.
o investimento diminui. Isso. É isso que está acontecendo. Ah, Mas vamos respirar. O ano que vem, se Deus quiser, resolve a parada e é mais 4 anos de coisa boa, vamos dizer assim. isso. Bom, nosso país é muito resiliente, né? Nosso país ele passa por essas crises faz tempo, né? O país tem realmente problemas estruturais que são difíceis de resolver, bem difíceis de resolver. Mas quando você olha para o local, olha para o nosso estado, que é mais fácil de você olhar assim o cenário, né? O nosso cenário é muito positivo, muito positivo. Mesmo com um cenário nacional, o pessoal fala muito mal do mundo, né? Como é que tá o mundo por causa do Trump, essas coisas. É uma besteira total. O Trump está fazendo uma coisa no mundo que é preciso se reposicionar como Estados Unidos. Está precisando. Perdeu esse Voltar à voltar a autoridade. ser os Estados Unidos, que sempre foi, né? O Biden deixou os Estados Unidos né, à mercê, tanto que as guerras aconteceram por causa do Biden, né? Está mostrando de novo que é os Estados Unidos. O movimento do Trump é ótimo para nós. Ótimo. Fechar as portas com tarifas é falar assim, de quem que eu compro? Brasil. É ótimo para nós. Então, assim, alimento vai continuar comprando, a China vai comprar mais, vão ficar com briga com os Estados Unidos, vão comprar mais nosso, Índia vai comprar mais nosso, Indonésia vai comprar mais. É ótimo. O movimento do Trump é ótimo para o Brasil, né? Além disso, ele pressiona o governo atual a repensar O as que ideias, fala, né? né? Isso. Agora, a gente tem um governo que acabou de sair hoje, né? Saiu uma notícia que ainda é conterrânea aqui, né? Simone Tebet, né? Que é a ministra do Planejamento, falando: vamos fazer o ajuste fiscal em 2026 para frente. Então, quer dizer, o governo é um governo, eu vou escrever isso, vou fazer uma coluna, eu não vou deixar agora, vou fazer a coluna no Correio do Estado. É um governo que faz de conta. O governo Lula foi um governo que faz de conta. Ele fez tudo para colocar os companheiros de volta lá, para ganhar dinheiro, para fazer todo esse processo de retorno aí, né? Mas é um governo que faz de conta. Qual que é o plano do governo? Eu queria que alguém me contasse qual que é o plano do governo Lula. O que eles entregaram para a população? Nada, nada. Eu sou da área de educação, não vi nada, não tem nada, né? Mas olhando para o dado, né? Olhando para o dado, assim, para a gente entender, né? O número, né? Estados Unidos vai fechar as portas, vai voltar a ser Forte. a indústria forte, aquela ideia do Estado, do país, melhor país do mundo, e é mesmo, na verdade, né? Isso vai ter um efeito positivo para nós, a gente vai vender mais, então o agro vai ser o ponto, vai vender mais, esse é o ponto forte. O ano passado foi realmente desanimador para o agro, né? Eu vi isso nas palestras que a gente escutava, ia junto do agro, aquelas coisas, lá no Interagro, né? Investimento, você vive, Isso. sua esposa é Olhando o FCO, olhando, né, realmente viu a inadimplência subindo, então os dados de inadimplência subindo no agronegócio e outros setores também, então foi muito desanimador. Esse ano acomodou um pouco, né, começa a acomodar um pouco, me parece, eu olho o dado do agro, me parece que o agro começa sempre negativo na primeira safra, na segunda safra ele dá uma equilibrada e depois ele começa a ter ali respirar para poder, como você falou, né, tomar um remedinho para depois, parece que está nisso. Mas a tendência, né, me parece, né, olhando assim os dados, é que esse governo não fica, né? Esse governo parece realmente que ele não fica, que realmente tem que renovar alguma coisa aí. E aí, olhando, por isso que eu falei, se nós tivéssemos um governo federal que apoiasse, né, e que tivesse organizado como Estado, a gente estava crescendo muito mais. Né? O agro estava despontando e estava tudo crescendo muito Você mais. imagina se tivesse investido a nível federal e transferido isso para um governo estadual. Isso. Se o estadual, com todas as dificuldades, o desafio que o Brasil no geral tá, imagina se o governo federal tivesse investido do que precisava ser feito, né? Qual investimento que teria que ter continuado da época do Bolsonaro? Infraestrutura. Estava todo planejado a abertura de várias ferrovias, Ferroeste, Ferrogrão. Se continua esse processo, Que era que é o o que Tarcísio e a Tereza, né? isso, que a gente precisava. A gente precisava ter ferrovias para poder escoar mais a produção, ficar mais barato e tudo mais, mas pararam tudo. Então, mas olhando o nosso estado, o nosso agro, e nosso estado é agro, e o Brasil é agro, tá? O Brasil é agro. Ontem eu estava falando isso na sala de aula.
Me fala o que o Brasil é melhor. A gente produz computador? Não. A gente produz televisão? Não. Carro. Produz celular? Carro? Só Nada. O nosso negócio é agro. E por que a gente não foca nisso, né? Mas o agro vai empurrando essas discussões, fala assim, nós somos os melhores. A produtividade nossa é a melhor do mundo, né? Então, olhando para o nosso estado, a gente tem um cenário muito positivo. A Rota Bioceânica, final do ano, outubro, se eu não me engano, está o planejamento lá, inaugura a ponte. Então, você tem a inauguração da ponte, está fazendo uma obra para fazer a aduaneira ali na ponte ali, que vai ficar pronta em 26, né? Então, ali você começa a ter um fluxo. Então, o nosso estado já começa a ter a integração. Uma possibilidade de duplicação de Campo Grande até Cidrolândia, parece, né? Isso, tem também isso. E tem também aqui de rodovia, a rodovia lá da Guia Lopes ali também, Maracaju também, a duplicação ali, vai ter tem um investimento ali. E também tem vender o porto lá em Porto Murtinho, né? A gente foi vendido, privatizou lá, deu uma concessão ali em Porto Murtinho. Como privatizou ali, então a gente vai ter uma nova forma de escoamento para a rota, rodovia E mais de pelo navegação. rio, e navegação. Então vai ter investimento ali em Porto Murtinho, então a gente vai poder escoar por ali, sai lá no Uruguai, né? Ou na Argentina. Então você tem outro escoamento que é mais barato. Sim. Né? Então você tem. Então, olhando para a logística, está melhorando a logística do Estado para esse escoamento. Então, isso vai reduzir custos. Reduzir o custo e ter mais competitividade. Hoje um dos maiores custos, até no nosso negócio aqui, que é nutrição, né? Nutrição animal, para chegar até numa fazenda, um dos maiores custos é o transporte. Então, isso reflete em todo, né? No Brasil inteiro. E outra coisa mais silenciosa, mais invisível, Renan, que é o que a gente começou falando, que é a inteligência artificial, e não é inteligência artificial ainda, mas uma coisa invisível que está acontecendo, não sei se você viu nessa semana, que anunciou a bateria de carro elétrico que vai carregar com 5 minutos, da BYD. Sim. A BYD tem 5 minutos para carregar uma bateria de carro, imagina. A gente demora quanto tempo para carregar uma bateria de celular, né? Uma noite. 5 minutos os caras vão carregar. Então, o que está acontecendo? A cada 6 meses, você tem uma tecnologia nova nascendo. Cada 6 meses. Era 10 anos antigamente. Você esperava 10 anos para sair uma tecnologia nova. Né? Os celulares, até o celular demorava para sair as versões novas. Hoje, a cada 6 meses, tem tecnologia nova. Então, o que está acontecendo? Está tendo uma revolução invisível de tecnologia que a Embraer, que é a nossa Embraer aqui, vai lançar o ano que vem carro voador. 26 nosso primeiro carro voador brasileiro. Caramba! Então, quer dizer, você está tendo revolução, então o que a gente vai ter? No próximo ano, se a gente não fizer muita besteira no governo federal, o que vai acontecer? A gente vai ter essas tecnologias chegando e o agro vai ser um dos primeiros. Tecnologia para melhorar a eficiência, para melhorar o uso de produtividade. Principalmente porque você vai ter mudanças climáticas. Sim, já está acontecendo praticamente. Né? E aí você vai ter que ter respostas para isso, né? Em sementes, né? Em tipo o Estado vai aumentar agora o investimento em irrigação, tá? Vai ter o pivô aí, vai ter bastante investimento sobre isso, e eu acho que vai aumentar esse investimento e tecnologias para isso. Então, se você olha o cenário econômico vai ser positivo para os próximos anos. Mas quando você tem tecnologia no meio, isso alavanca cada vez mais. Tá? Então, assim, o agro vai ter essas mudanças. Em curto espaço, né? Em curto espaço. Então, 6 meses você vai ver coisa nova. Então, você vê, os caras estavam com problema até ontem de bateria, que demorava muito, o pessoal não estava comprando carro por causa disso. Já resolveram fazer em 5 minutos. Eu não sei como, mas eles vão fazer em 5 minutos esse negócio, já testou já. Agora, você tem a Embraer lançando um carro voador. Né? Tem outros países já lançando também. Claro, tem legislação e tal, mas já estão lançando carro voador, imagina. Então você vai ter que. Essas tecnologias são muito rápidas. Então, isso é um movimento invisível que a gente vai sentir ao longo do tempo, depois a gente vai conversar mais, porque você vai falar assim, Michel, chegou coisas novas aqui que está aumentando muito mais a produtividade. Tá? A velocidade é muito rápida, né, Michel? Muito rápido. E assim, é algo que a gente tem que buscar, e um dos motivos do R2 Conexão é realmente nós trocar informação e também levar para quem está assistindo. Por exemplo, isso
acaba forçando também a gente é o quê? A buscar informação, né? Para você se adaptar ao que está acontecendo. Eu fui ter acesso a chat GPT final do ano passado. Não que eu já tinha acessado, brincado, mas você entender o que comanda você fazer para imprimir, ou imprimir que eu falo é para te dar a resposta, eu tive que estudar alguma coisa para isso. Tô falando uma coisa simples, que hoje a juventude de 19, 20 anos tá muito mais rápida que a gente, Já né? nasce com Só isso. que é algo que a gente tem que entender, por exemplo, e se adaptar, que é uma dificuldade, às vezes, cultural, não só do nosso estado, mas do Brasil, né? O brasileiro tem essa dificuldade de buscar informação, de aprender o que está acontecendo no momento. E é um dos motivos, talvez, que está tão atrasado, igual você falou no começo. Isso. Michel, o papo tá excelente. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Falando, eu sou investidor, eu tenho milhões para investir no estado do Mato Grosso do Sul. Tô dando um exemplo. Aonde investir no estado do Mato Grosso do Sul e o que você sugeria, assim, falar, cara, é um negócio que não tem volta, pode investir nisso, que não tem, não é que não tem erro, a gente não pode chancelar e falar, não, faz isso que é certeza, eu te garanto, garantir é difícil. Mas o que você sugeria para quem é um investidor, para quem é de fora, às vezes estrangeiro ou até mesmo brasileiro, falar, cara, investe nisso que vai dar certo. Aonde investir em Mato Grosso do Sul? Acho que eu vou começar a cobrar aqui, né? Isso é uma consultoria já, né? Bom, vamos lá. Tem várias coisas para investir aqui, né? Várias coisas. Mas se a gente pegar a macroeconomia, você tem que olhar o investimento com tendências, né? Sim, Olhando os últimos 8 anos do Mato Grosso do Sul, o que a gente percebe? Alimento é o primeiro. é o Alimento básico, né? produzir alimentos ou mexer com alguma coisa ligada com alimentos não tem jeito porque todo mundo consome alimento e alimento sempre vai vender, seja para animal, seja para humano, né? Então você tem alimento, essas mudanças climáticas, né? Que a gente está falando essas mudanças do clima, né? Elas estão acontecendo no mundo inteiro. Então a produção vai reduzindo. Então você tem que ter tecnologia para isso. Então o alimento, a população vai crescendo, vai reduzindo, a alimentação vai sempre aumentando. Se acontecer o mesmo movimento, Renan, que aconteceu na China, na Índia, que é a tendência, qual que é o movimento da China? A China, nos últimos 30 anos, 20 anos, tinha 800 milhões de pessoas na extrema pobreza na China. Esses 800 milhões ficaram classe média. São 4 Brasil, você tem 4 Brasis saindo da pobreza e indo para a classe média. Isso aconteceu na China nos últimos 20 anos. Por isso que eles consomem muito. Eles comiam nada, morriam de fome e isso. Tá comendo carne. Estão comendo carne. E aí o cara consome muito, porque ele está morrendo de fome. E aí ele ganha dinheiro e consome cada vez mais. E assim, só abrir um parênteses, porque é interessante porque a partir do momento que você consegue ter uma condição de renda, receita melhor, a primeira coisa que o cara investe é consumo de alimento. Ele quer... Deu certo? Com certeza. Com certeza. Quando você não tem dinheiro, você consome uma carne de terceira. Quando você tem dinheiro, você quer consumir uma carne de primeira. É isso, né? A gente quer realmente melhorar a qualidade de vida. Então, aconteceu isso com a China nesses últimos 20 anos. Os estudos que a gente tem mostram que isso vai acontecer com a Índia agora, né? A Índia vai passar por esse mesmo processo. Então, se a Índia, que tem 1 bilhão e poucos de habitantes, fizer o mesmo processo, o que vai ter? A gente vai ter lá 500, 800 milhões de pessoas consumindo de novo mais alimentos. Da onde? Brasil. Então, investir no Mato Grosso do Sul em alimentos não tem erro. Não tem erro mesmo. Você vai continuar vendendo. O mercado é sazonal, gente. Não vai ter um mercado daquele da pandemia. Para mim, não volta aquele mercado mais, Renato. Aquele mercado que a gente vendia saco de soja lá em cima, a carne. Isso é um mercado sazonal. Teve um choque naquele momento. Ninguém tinha comida. Muito rápido. Todo mundo quis fechar as coisas aí porque achava que ia morrer. E aí você tem... Isso ali foi um choque. Mas a Índia está aí mostrando isso. Indonésia crescendo. Indonésia está comprando mais grãos do Brasil do que Inglaterra e França, cara.
Então a Europa vai ser insignificante para o Brasil. Essas leis que estão criando europeu lá, desmatamento, cara, isso aí vai passar. Vai passar. Porque a Indonésia e o Vietnã compram mais do que eles da gente. Então, alimento é o ponto, né? Esse é o ponto, não vai É a mudar. base. Isso sempre vai ter. A carne, pode criar carne sintética, pode inventar gafanhoto, pode inventar minhoca, qualquer coisa. A carne todo mundo consome e vai continuar consumindo. E a carne tem outra questão, cara. A gente vai reduzir a quantidade produzida, mas vai aumentar a receita, né? A gente está indo para um patamar de qualidade de carne, gourmet, essas coisas todas, que sempre vão aumentar a receita. E assim, a gente vem ouvindo falar, vem falando isso direto, a carne, ela, às vezes as pessoas confundem que a carne, ela faz parte do alimento básico, ela não é. E isso cada vez vai ficar mais. Por quê? É o que você está falando. Está diminuindo o espaço de produção de carne, forçando o pecuarista a ser mais eficiente, verticalizar a produtividade dele. Isso. O estado do Mato Grosso do Sul chegou já a ser o maior estado de rebanho no Brasil. Hoje é quinto ou sexto, tá nessa faixa. Uhum. Ou seja, é o que você está falando. Vai agregar valor? Com certeza. Por quê? Porque vai diminuir a oferta. A produtividade, teoricamente, continua a mesma, mas a oferta diminui. E aí você tem uma qualidade maior, você foca na Eficiência. agregação de valor. Esse é o ponto, né? Quando o pessoal me pergunta, aí eu volto para outra questão. Depois você me pergunta sobre a questão da renda, que é outro ponto importante. Mas alimento. Segundo ponto, olhando o mercado mundial e olhando a trajetória. São três linhas. Alimento, segundo ponto, biomassa, energia. Energia é outro investimento que se você olhar para as empresas que estão vindo para cá, elas já vêm investindo nisso. É biomassa, é você transformar alguma coisa. Se autossustentando e Isso. comercializando. E você também tem excedente. Você pode vender isso. Você vende isso. Eu esqueci o nome, mas tem um subproduto lá do milho que vira ração. Qual que é? DDG. Isso, DDG. Então, você não faziam isso há pouco tempo. Eu lembro há 10 anos atrás, pessoal, como assim fazer álcool do milho? É só o americano que faz isso, nós nunca vamos conseguir fazer isso. Os caras falavam. Os caras agora estão fazendo melhor do que o americano. Então é isso, vão trazer essas biomassas, o que sobra ali para desenvolver, para fazer energia, esse é um grande investimento. Por quê? A energia, se você olhar o dado da energia, ela só vem aumentando o preço. Só aumentando o preço. Você não pode ficar dependendo da energia porque ela é um monopólio. Vai bater lá na energia e falar assim, baixa o preço para mim aí. Não tem como. Aí você compra placa solar, você tem que achar outra. Então essas empresas não querem saber de ficar dependendo do monopólio. Elas fazem a própria energia, né? E aí você tem a diversificação de fontes de energia. Você não vai depender da chuva para fazer hidrelétrica funcionar. Você faz a sua própria energia, você não pode ficar dependendo dessas questões. Sim. Tem apagão, tudo mais. Então, investir em energia, em biomassa, é um ponto importantíssimo. Para a empresa e para investimento, para vender isso. Hoje a Suzano, se olhar no balanço dela lá, um dos maiores receitas da Suzano é a energia, que faz o biogás, da biomassa, da queima que eles fazem lá. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, olhando para o mundo, né, de investimento, o terceiro ponto vai ser terra. Terra. Espaço. Se você olhar o Mato Grosso do Sul, essa configuração onde está indo para eucalipto, onde está indo mais pecuária, o Pantanal vai ser só pecuária mesmo, onde está indo soja, se você olhar o Mato Grosso do Sul hoje, né? já está distribuindo, já está bem. Olha, essa região aqui é eucalipto mesmo, aqui é pecuária, Sim. já está bem organizado, cara. Não tem mais. Então vai ficar naquilo. Então, onde que ganha mais? Onde que a terra está mais cara? Aonde está expandindo mais esses mercados? Aí eu tenho que cobrar para falar isso. A terra em si, na verdade, não é só a terra fazenda, mas é terreno, isso. É espaço. É espaço, né? Você já está tendo acomodação, e quando você tem acomodação, você falou da carne, você vai começar a agregar valor. Fala assim, peraí, então eu tenho uma terra produtiva, eu tenho uma terra aqui perto da cidade, o que eu vou fazer com isso? E aí você tem valores que estão subindo. Aí você olha ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, o valor da terra está explodindo. Entendeu? Então, e é justamente por conta dessa diversificação. Isso. Então, esses 3 pontos que estão ligados com o agro, tudo ligado com o agro, é o que está crescendo.
né? Então, você olha esses 3 pontos de investimento, não tem como errar. É isso que está crescendo. Por quê? Porque isso, o mundo depende disso. Nós não dependemos deles, eles dependem da gente. Sim. Quando você tem alguém que depende do seu produto, dessas questões, não tem como, né? Então vai crescendo o mundo e aí eu preciso atender essa necessidade do mundo. Então esses investimentos no que estão acontecendo no Estado não são à toa. O pessoal vem para cá, olha a rota bioceânica, mas olha também o que o Estado está fazendo para melhorar, olha o panorama mundial. Você acha que a Suzana olha o Brasil? A Suzana está olhando o mundo. Está olhando o mundo está comprando dela. Ok, o mundo vai. É. 800 Aonde que eu vou milhões de conseguir pessoas. produzir para mandar para o mundo? 800 milhões de pessoas na Índia aumentando. Quanto que eles consomem de papel? Um absurdo. Entendeu? Então você começa a ver, você tem uma escala de venda assim que é absurdo. Para onde vai tanta soja? Entendeu? O consumo é muito forte. O consumo que existe e vai aumentando. E aí o ponto-chave disso, Renan, é a renda. Né? E aí É isso que eu ia perguntar para isso, você. esse é o ponto que eu tinha falado. A renda, que você falou agora da carne, por que as pessoas acham a carne cara, a carne aumenta o preço, por que as pessoas têm dificuldade de comer carne no Brasil, né? E Renda. gosta de carne? É renda, cara. Nós somos um país pobre. Se você olhar na média, nós somos um país pobre, pô. Ah, o Brasil é o país do futuro, o país rico e não sei o que, biodiversidade, não sei... Nós somos um país pobre, cara. E cada vez mais pobre quando você olha esse cenário de Bolsa Família. Né? Você olha esse cenário onde tem muita bolsa, os caras falam assim: nossa, tem 60 milhões de pessoas com Bolsa Família. Isso é bom? Isso é comemorar ou para chorar? Pô, é para chorar, poxa. Você tinha que ter falado assim: as pessoas do Brasil não precisam de Bolsa Família. Porque as pessoas têm renda. É. Né? Mas tem uma questão cultural também, não tem, Michel? Tem, uma questão muito cultural nossa aqui de depender do Estado. Comodismo, né? E depender do Estado também. É. A gente depende. Quando você olha as pessoas assim, não, o Estado tem que me dar isso. O Estado tem que Eu me dar tenho direito. isso. Eu tenho direito com isso. Entendeu? Isso é um comodismo, é cultural. Mas o próprio Estado fomenta isso. O próprio Estado fomenta isso. Quando ele fala para você, tenha mais filhos, não sei o quê e tal, você se... Não, o próprio Estado falando que eu vou te pagar porque tem mais. Não, pô. Aí a gente olha assim, tinha 20 milhões de pessoas, que eu acho um programa importantíssimo, tá? O programa em si é bacana. O programa, ninguém sabe disso. Vou contar a historinha do Bolsa Família, tá? De onde nasceu. Programa americano, tá? Programa americano. E quem defende esse programa, sabe quem que é? O Elon Musk. Se você olhar um vídeo dele sobre a renda básica mundial que ele fala, não sei se você já viu. Não, não vi. Ele fala, ele tem um vídeo lá, que ele fala, lá nos árabes, que ele conta. O que ele fala? O mundo vai ter muita oferta de produtos. Só que a oferta cara. E a mão de obra vai ter que ser muito qualificada para atender esse mundo tecnológico. Quando que ele falou isso? Então, eu acho que uns 2, 3 anos atrás. Como vai ter muita qualificação, muita gente vai ficar fora disso. Não vai conseguir qualificar. Vai precisar de renda. Vai precisar de uma renda aporte. básica mundial. Isso é uma ideia do Milton Friedman, um economista americano da escola liberal. Fala, olha, as pessoas que precisam, eles têm que ter uma ajuda do Estado, realmente. É uma necessidade. É uma necessidade. Então você tem que ter. Só que você não pode transformar isso em assistencialismo e voto. Que é o principal aqui. Que é o principal aqui. Você está dando assistencialismo. Você está falando para o cara assim: ó, tem aqui, não precisa trabalhar. Se você conversar, chama o Jaime aqui, chama o presidente da FIEMES aqui do estado, eles estão muito bravos com isso. Por que eles estão bravos com isso? Principalmente Não tem da mão FIEMES. de obra. A mão de obra. Está faltando 20 mil pessoas nas indústrias do Mato Grosso do Sul. Michel, e assim, trazendo para o nosso negócio aqui, olha só como que está o impacto disso. Essa semana agora, nós estamos, 2 propriedades que a gente atende, tem fábrica de ração, estrutura pronta, decidiram parar a fábrica, inclusive uma cliente nossa tem DDG que sobrando na Impasa, resolveu vender para outras pessoas. Por quê? Porque ela não tem condição, não está conseguindo ter mão de obra qualificada para administrar essa indústria. Uma fábrica dentro da fazenda é coisa simples assim para nós, sabe? Mas decidiu desistir da fábrica, comprar produto pronto, investir um pouco mais. Claro que aí tem um suporte técnico, a gente acompanha, né?
mas por conta de mão de obra. A que ponto que a gente tá chegando? Então, assim, cara, se Deus quiser, né, que nem eu falei, vamos respirar e Isso, tomar o dipirona em 2026 para acabar essa dor de cabeça, porque isso. que ponto que vai chegar essa falta de mentalidade, vamos dizer Aham. assim, que é o que hoje o governo está impondo, Uhum. esse assistencialismo que você falou. É, até que ponto, no sua visão, isso impacta a curto prazo? Você acha que isso tem uma reversão? Ou só se um governo, vamos falar, um governo do âmbito, do padrão e do peito que o Bolsonaro foi, não tô falando da pessoa, tá? Aham. Tô falando do O tipo governo, de governo. do sistema. Chegar e cortar e falar, ó, a partir de agora cada um tem que trabalhar. Não cortar o assistencialismo, Isso. sim, na foice, né? Mas Aham. A vamos dar gente, uma peneirada nisso daí. a gente vai ter aqui, olhando para o Estado, que eu tenho o dado mais preciso, né? 20 mil pessoas faltando na indústria, caso deve ser aí da fazenda que você estava falando, deve estar no meio, 20 mil pessoas faltando, e 60 mil pessoas fora do mercado de trabalho. Como tem 60 mil, tem 20 mil faltando. Então, não bate esse número, né? Então, por isso que o Longen lá da Fiemes fala assim: olha, vocês estão dando muita bolsa. Porque não é só o Bolsa Família. É Bolsa Família, é Vale Gás, é o Bolsa do É Estado. o Bolsa de Filho. Isso é uma discussão. A gente está fazendo uma análise lá no CDB, fazendo uma pesquisa para entender melhor os fatores disso. Que para mim não é só a bolsa o fator. Tem um fator cultural, tem um fator de distância, tem vários fatores para mim que olham isso. E aí a política pública tem que atacar. Atacar como? Ou você incentiva o cara a ir, ou desincentiva o cara a receber a bolsa. Você tem que atacar de alguma forma. O que você tem que fazer? Então, eu tenho que estudar melhor essa questão, mas no curto prazo não resolve. Isso demora um pouco, né? Sim. Porque tem uma parte cultural aí, né? Você tem que criar incentivos nas pessoas, para assim, ó, larga disso, Motivação, né? isso, larga disso e vai para o mercado, né? Você tem que criar esses mecanismos. E o mecanismo, para mim, que está no meio dessa questão é a educação. Tá? Quando a pessoa vai para um programa de líderes, por exemplo, vai para um outro tipo de olhar para a questão de vida, qual é o propósito de vida? Propósito. Isso, propósito de vida, ele muda a concepção dele. Né? Então, quando você olha esse perfil, você vê ali que bom, para mim, prefiro ficar aqui em casa, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó pagam a internet, eu não pago aluguel, 1.300 reais ali eu consigo você comprar olha o sistema ali, então isso passa por educação. Então, por isso que não é curto prazo. Aí você tem que ter uma mudança de olhar sobre a educação, economia e desincentivos para isso. Senão você perpetua isso, por isso que vira assistencialismo. O cara nunca quer sair disso. Aí é assistencialismo. Isso é muito ruim. Aí você tem que ter um choque. Né? O governo do estado está tentando fazer alguns incentivos para mudar isso. Né? Mas isso não tem um efeito. Ó, não consegue interferir tanto porque sai do âmbito. Um ano, no outro ano vai ter. Não, é difícil. Isso demora um pouco. Né? Então, mas tem que vir um plano de Estado. Aí você falou Bolsonaro e tal. É um programa de Estado. Não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro é um governo criar e outros governos manterem essas questões. O que a gente tem é que o governo atual criou o Bolsa Família lá atrás. Antes era um pouco, não era Bolsa Família, era Bolsa, que era o Fernando Henrique. E ele expandiu isso. Só que a gente tinha 20 milhões há 4 anos atrás. Hoje já temos 60 milhões de pessoas recebendo a Bolsa Família. Então, se você olha, a trajetória está muito ruim. Pô. Tem que sair do bolso de alguém. Isso. É imposto. Então, está muito ruim a trajetória. Nosso estado está nessa. Tem 20 mil vagas abertas. 20 mil vagas abertas na indústria aí. E temos 60 mil pessoas fora do mercado de trabalho. Então, o que vai acontecer? Tá? Eu vi até o Jaime falando isso na televisão. Vai acontecer que a gente vai ter que chamar pessoas de outros estados, de outros locais, para vir trabalhar no Mato Grosso do Sul. A Suzano fez isso. Vai ter que fazer. Não tem como, né? Atender essa. Tem 10 mil vagas lá na Arauco, lá em Inocência. Né? Então você tem realmente um mercado em ebulição, crescendo, né? Mas tem gente aí que não está querendo entrar. Além de faltar pessoas, na verdade tem muito espaço, como você falou que existe 60 mil vagas, só que existe uma exigênciazinha aí, vamos dizer assim, de qualificação, que aí volta na questão da educação que você falou. Isso. Só para lembrar, um empresário estava me contando uma história, ele ficou indignado, eu fiz uma palestra, ele me chamou também, poxa, professor, deixa eu te falar uma coisa aqui e tal, fiquei indignado. Ele contratou 10
jovens lá, né? E ele fez a seleção, tinha acho que 300 jovens, não era pequeno salário, não, o salário era bem bom, tinha ajuda de custo, benefício de ticket, essas coisas todas e tal. E aí ele contratou jovens e tal, e aí dos 10 que ele contratou, que ele achava que eram os melhores ali e tal, de qualificação, de postura, aquela coisa toda, 3 jovens desistiram do trabalho. Aí, por que eles desistiram do trabalho? Olha só, eles não, o trabalho eles não podiam pegar no celular. O trabalho era fazer o trabalho, Fazer o que precisava ser feito. só que lá na norma da empresa, o celular não podia estar na mão, porque o celular atrapalhava, era um processo que eles tinham que focar, então não podia celular. 3 caras desistiram por causa que não podia pegar o celular. Eles falaram: ó, estou desistindo porque eu não consigo ficar sem pegar no celular, sem olhar o celular. Isso é o sonho, hein, Michel? Cara, imagina isso. Fazer o que precisa ser feito, ter horário para tudo, né? Mas tá lá na explicação da vaga, já tinha isso. Já tinha isso. Na Se explicação da candidataram vaga já tinha sabendo. isso, sabendo, né? Mas você imagina como é que tá você vê como é que é difícil A formação. essas questões? Então isso é importante. Outro ponto importante, eu falo sobre a rota bioceânica na graduação, por exemplo, às vezes em palestra, o pessoal nem todo mundo conectado, mas no quê? Né? Fora O da. cara não sabe o que é rota bioceânica, não sabe o que é a transformação que está acontecendo na casa dele, né? Que vai passar uma rota aqui, que ele vai poder pegar o carro, a bicicleta, ir lá para o Paraguai, para a Argentina, Chile. Ele não sabe que existe isso. Aqui a gente faz muita conta, né? Todo dia a gente faz conta junto com o cliente, entre nós aqui, para fazer uma viabilidade econômica, para ver se a indicação que a gente está fazendo tem coerência, se vai dar lucro ou não para o pecuarista. A gente já teve caso aqui dentro da empresa, Michel, falando em formação, né? Alunos já graduados, terminados a formação na área de zootecnia, agronomia, veterinária, que é o que a gente recruta aqui, que não sabia fazer regra de 3. Então, assim, algo que a gente tem que se preocupar. Eu vim num estágio, né? Comecei minha vida lá atrás como estagiário e incentivo muito isso. Por quê? Quando a gente tem a possibilidade e a condição de ter uma pessoa desse perfil, um jovem desse perfil, a gente consegue moldar, ensinar para que lá na frente ele possa ter uma noção um pouco melhor da prática, como também da teoria. Então, assim, só que hoje a gente recebe aí, agora há pouco tempo a gente fez uma seleção, em 2 semanas foram 38 currículos. Dos 38, a gente conseguiu separar 3 ou 4 para poder contratar um. Então, assim, precisa muito desse papo, dessa conversa, que eu acredito que você faz isso dentro da universidade. A gente precisa de pessoas que façam isso, dos professores, principalmente dos docentes, que envolva também iniciativa privada para isso. Para quê? Para que essa educação que está escassa e cada dia mais conectada no celular e fora da realidade do conteúdo ali, para que isso realmente venha a desenvolver e começar a raciocinar. Que hoje eu vejo que é uma grande dificuldade, voltando na mão de obra, é o raciocínio. Isso. Ninguém quer mais pensar, ninguém quer mais raciocinar. É um comodismo, é a cultura. Isso tem uma coisa importante, foi o começo da nossa fala também, Ana, que todas as empresas hoje, elas iniciam, não tem como ter uma melhora se ela não analisar dados. Para analisar dados, você pode ter um software, você pode ter uma inteligência artificial, mas se não tiver pessoas que entendam, Que interpretam. que interpretam aqueles dados, aquelas informações, como você faz quando você vai na fazenda lá, quando você conversa com o seu cliente, esse eu acho que é o grande valor da R2, né? Porque o seu negócio não é vender ração. Não. Você vende inteligência. Você vende eficiência para o cara. Então, é isso que o jovem, que o cara que quer trabalhar, ou o especialista tem que entender. Ele não vende o produto em si, ele vende o que ele... O produto faz parte. Isso, está trazendo para ele. Então, a R2, ela não pode vender só a ração, não é o negócio dela. Ela vende inteligência, ela vende a eficiência para o cara. Resultado. E o aluno... E o cara que está na faculdade tem que entender isso. Ele tem que, olha, o que o mercado espera de você? Espera que você agregue valor. Como? Sabendo interpretar o que o mercado quer.
É isso, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tem que saber interpretar. E isso, muitas vezes, você tem inteligência artificial, você tem tecnologia, tem o celular. Cara, não vai te dar todas as respostas. É, É você que. E é o isso olho. também. Tem experiência ao longo do tempo, mas tem você que tem que quebrar a cabeça. Tem que ter um pouco de brilho e falar assim, cara, vou estudar esse negócio aqui, vou ver se esse negócio, como que é, para poder. É. Eu me lembro, você estava contando a história do seu estágio, né? Eu me lembro quando o maior medo de um cara que está terminando a graduação, né? Ela está fazendo psicologia, né? É falar assim: bom, agora ela vai atender um cliente na parte de psicologia. Será que eu dou conta? Foi isso que aconteceu comigo. Eu terminei a faculdade e um ex-aluno, que foi aluno, falou assim: meu pai tem uma indústria, tem 3 indústrias em São Paulo. Ele vai escutar a gente porque é do agro também. Eu preciso que você vá lá para fazer análise financeira porque tem alguma coisa errada na parte financeira. Uma auditoria. É. E aí? Eu encaro esse negócio, né? Isso é um medo É danado, sem né? Você tá informar. com o diploma debaixo do braço, bom, você se formou nesse negócio, você vai fazer ou não vai? Então, assim, é isso. E aí o brilho que é isso? Eu falo, vamos lá, vamos encarar esse negócio e fomos lá, encaramos. Né? É isso, mas você tem que estudar, você tem que se dedicar àquele negócio. A gente tem, eu fico muito, tem um percentual que é muito, é feio falar, né? Que é os 5% de pessoas que se destacam, né? É feio isso, pô, tinha que ser 50%, né? Mas aí você tem 5 que, sabe, saem do normal ali, porque em Sai da média, curva, né? sai da curva, meio que em média as pessoas fazem as mesmas coisas e tal, né? Cara, se você se dedicar um pouquinho a mais sobre o que você está fazendo e analisar o que está acontecendo no mercado, isso não é para empregado, isso é para donos de empresa, filho de dono principalmente, né? Eu olho os filhos de fazendeiros, né, de produtores, poxa, que os pais têm uma herança, né, que trouxeram dos avós e tal, aquela coisa toda. Pô, e agora você tem um jovem que está com um monte de tecnologia aí para implementar na fazenda, fazer um negócio legal, voltar para a fazenda e fazer a fazenda ser uma coisa. O êxodo. Isso, voltar, né, voltar lá para a terra, que é tudo que a gente quer voltar lá para. E aí você tem um mercado muito legal hoje. Antigamente, poxa, imagina a internet de escada, não tinha internet, então fazer conta na mão. Hoje tudo é mais fácil, cara. Tudo é muito mais tranquilo. Conta na chave. Você programar um trator lá para fazer você mapeia a área e o trator vai sozinho. Pô, é isso, é pensar nessas questões só que você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que parar um pouco da sua vida e dedicar aquele negócio. E aí essa é a grande questão. Entender qual que é o negócio, olhar o que o mercado quer, e aí se você olha hoje o panorama das profissões hoje, é isso, é o cara que ajude a empresa a tomar decisões. É isso. Como é que o cara Interpreta. olha aquilo ali e fala assim, olha, como é que eu ajudo esse cara, como é que eu ajudo o Renan a ganhar mais dinheiro? É isso. O Renan está contratando aqui para isso, é para você ajudar ele a ganhar dinheiro. Como é que o Renan quer que você faça ele ganhar dinheiro? E não é preciso falar que o Renan manda fazer isso aqui, mas você pode extrapolar um pouquinho. Renan, eu acho que eu pensei um negócio legal aqui, ó. Troca de ideia. Faz aqui. Isso que é É importante a nas interação, empresas, né? eu acho que esse é um fator que todos os jovens deviam pensar, né? Pensar como estimular essas coisas de aplicar, entender melhor cada coisa, né? Então, entender o que o Estado está passando, entender o que a empresa está passando, qual que o mercado está fazendo, esquecer as narrativas que é muito Agro. forte, né? Isso aí eu falo lá, o pessoal assusta, né? Porque eu desminto os professores que passaram antes, né? E aí os caras falam, mas o que os caras estão falando? Né? E eu desminto tudo mas em dados, né? Claro, né? A produtividade do agro é sustentável. Se não tivesse o agro ali, o que teria? Né? Eu mostro todo o panorama do nosso agro, principalmente do agro brasileiro, né? Tem o picareta? Claro que tem o picareta, mas 99% não é picareta, é o cara que trabalha, o cara que Só. faz. E aí eu fico falando assim, cara, se você fosse dono da terra, você ia fazer alguma coisa errada para estragar a sua terra? Você estragar a sua produção, se você hoje fizer alguma coisa errada, você não consegue pegar crédito mais, tem um monte, se você não consegue vender o produto, se o produto não for de qualidade, cara, você tem um monte de marcadores de qualidade no mundo, no mercado, que fala assim, ó, se você fizer errado, você não vai conseguir vender, você não vai ganhar dinheiro com isso. Você acha que alguém vai fazer isso? É. Aí os caras não pensam, não, é sim, joga veneno, não sei o quê. Cara, para de falar essas besteiras, cara.
lê um pouquinho, me mostra um artigo científico que mostra que o agrotóxico faz mal. Me mostra um pouquinho. Agora tira lá. Eu lembro que tinha lá em Brasília, eu fui trabalhar na IPEA, e aí falou assim: não, um cara lá, um pesquisador, até um cara inteligente, que eu não entendo muito bem, né, a inteligência, ele falava assim: não, a solução é a agroecologia. Eu falei: tá Tá. certo, me faz a conta aí. Quanto que você produz por hectare com agroecologia? Quantas pessoas comem com a agroecologia? Você tem 1% da produção de algum produto com agroecologia no Brasil todo. Você vai matar as pessoas de fome? Essa era a pergunta para ele. É o mesmo sistema, Michel, que é um, é um, é um, é um sistema, na verdade, que é a questão da reforma agrária. É algo interessante? É interessante. O projeto da reforma agrária é interessante. Mas o que vem acontecendo de muitos anos para cá é que não existe essa reforma de fato. É o que você falou, assistencialismo para voto. E se você jogar hoje, assim, é, isso é número, tá? Se você jogar hoje na média de todas as reformas agrárias, entre aspas, que foram feitas, que pegou uma fazenda de 2.000 hectares, que não é uma fazenda muito grande hoje, e loteou lá em 100 lotes ou 150 lotes, o que aqueles 150 lotes hoje produz, será que é o que aquela fazenda produzia? Nunca. Aqui no estado, se você andar, você vai ver que isso é fato. Nunca. Porque aquela fazenda de 2.000 hectares lá foi, entre aspas, feita a reforma agrária, Uhum. o que os 150 lotes hoje existe não produz nem um terço daquilo que a fazenda produzia. Isso é fato. Então, assim, a gente tem que estudar, pesquisar e ter dados para poder falar. Com certeza. Então, Reforma agrária nunca funcionou no Brasil, né? 70 anos, década de 70 aí, vem a reforma agrária. A reforma agrária, para mim, é você empoderar o pequeno agricultor. Você tem que ele precisa? O ano passado fez. Ele precisa do documento da terra para ele ser ele integrado tem ao investimento. mercado. É isso que ele precisa, né? Enquanto você não dá o documento, dá uma bolsa para ele, dá a terra E para dá ele e tudo. não ajuda ele vai ficar dependendo do governo sempre, É o que né? acontece hoje. O cara recebe um pedacinho de terra lá, 6, 10, 12, 15 hectares, um terreno, aí ele ganha o arame, ele ganha a cerca, ele ganha a caixa d'água, ele ganha o cano, ganha a água, ganha a casa, ganha. O que que o cara desse vai produzir? Isso Qual o estímulo que ele teve para buscar produzir ou é o- construir é aquilo? outra questão cultural que a gente realmente tem um problema no Brasil. A gente tem que passar com isso. São histórias passadas, né, dessas questões. Não vejo muita solução. Não vejo muita solução, não, porque isso também é enraizado, né? É igual a questão da educação. Demora um pouco, né? Você tem que fazer isso ao longo do tempo. Também tem que ser um projeto de Estado, mas hoje ele é assistencialista. Para ganhar votos, eles vendem isso nas épocas de eleição. E agora o problema, Renan, político, né, é que as eleições estão começando antes, né? Não é nem o último ano do governo, não. É, Começa no meio do é governo estratégia, e começa toda essa discussão uma já estratégia. para gastar mais dinheiro, e é um problema isso. Mas, de um lado, a gente tem pessoas pensando no Brasil, boas, né? E eu acredito que a gente tem que ter uma renovação política nessa. Eu acho que aquele Ratinho Júnior fala muito bem disso. Fala assim: a gente está devendo, como jovem político, que é governador que está 2 anos, 2 mandatos, esses jovens mais governadores, estão devendo um recado ao Brasil. A gente está muito nessa discussão dessas pessoas, né? Como o Lula, por exemplo, que está aí voltando com 80 anos de idade. É, a renovação é necessária, né? Renan, Em todos os com sentidos. certeza. Michel, a gente tem muito assunto para falar. Eu tenho certeza se ficar aqui vai para 4, 5 horas de conversa muito fácil, porque é um assunto gostoso de conversar. E assim, você é uma enciclopédia, né, em dados. Então, se continuar a conversa, passa 5, 6 horas aí e não acaba o assunto. Mais uma vez eu quero te agradecer muito, cara, assim, por ter aceitado estar aqui. É, para mim é uma honra, de verdade, ter você aqui. Você é um cara que me incentiva, que a gente conversa muito, me auxilia muito em números, em dados e algumas estratégias também dentro da empresa. E é um dos motivos que você está aqui pela consideração que eu tenho com você. E assim, claro, levar a informação, conexão para quem assiste
para quem está assistindo a gente. Obrigado mais uma vez pela presença, pela aula, né? Que deu para nós aqui uma aula de doutorado, né? Isso. Que entra com muito especialidade em cada assunto. Tamo junto, obrigado por ter vindo. A R2 sempre é a sua casa, a minha família sempre será da sua família também. Com certeza. Muito obrigado, Renan, pelo convite. Também é uma honra estar aqui com você. A sua ideia, o seu podcast com a R2 Conexão assim, é fantástico. Acho que a sua ideia, eu acompanhando um pouco aí dessa trajetória, é importantíssimo. Cada vez mais que se divulgar informação sobre o agro, sobre o que vocês estão fazendo, o mercado, é fundamental. É fundamental ter jovens juntos com você para acompanhar esse processo. Acho que você tem que continuar cada vez mais. Acho que realmente tem uma equipe aqui maravilhosa que você montou aqui com a Hyped, né? Com o pessoal aí do Diego. Diego também é amigo nosso, muito bom assim ter vocês se integrando nessas questões. Nosso estado, né, é um estado que carece dessas inovações, né? Então, a iniciativa como a sua, na R2, outras iniciativas aí no estado são importantíssimas para o nosso estado caminhar cada vez mais. Então, é uma honra também estar participando disso aqui. Eu fico feliz de ver o sucesso, quero que você tenha mais sucesso, Amém. né? Que Deus proteja aqui a sua empresa, a sua família. A gente está junto aí, tá bom? Obrigado. Para quem não acompanha ainda o R2 Conexão, deixo o meu convite para seguir, não só no YouTube, mas lá no TikTok e no Instagram. Nós estamos lá. Vamos deixar aqui também o link do Michel, o Instagram dele, muita informação. É um cara que é colunista também do Correio do Estado, né, Michel? Que tem Isso. muita informação lá. Então, deixa o convite para quem não segue ainda, continue seguindo nós lá aí nas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn não, mas Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, todas as redes sociais a gente está aí. E o podcast, Michel, vai também pro Spotify. Então, Legal. assim, a gente tem uma conta no Spotify, segue nós lá, que tá tudo lá. Isso aí. Obrigado e vamos que vamos. Vamos lá.